O porto de Acre fervilhava de vida e tensão durante os últimos anos do século XII. Em seus cais misturavam-se mercadores italianos, cruzados exaustos, peregrinos enfermos e monges que cuidavam dos feridos que chegavam das muralhas. Era um dos últimos bastiões cristãos na Terra Santa e, como tal, um refúgio precário, onde a guerra e a fé conviviam em um equilíbrio instável. Nesse cenário, nasceu a Irmandade que mais tarde seria conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, uma instituição que começou sem pretensões grandiosas e que, com o tempo, se tornaria uma potência militar e política no norte da Europa. Sua origem remonta ao cerco de Acre em 1190, quando um grupo de cruzados alemães, movidos pela precariedade e pela doença que assolava os soldados germânicos, decidiu fundar um pequeno hospital improvisado sob uma tenda de lona. Não era uma ordem militar, nem um projeto político, nem uma força organizada. Era um ato de caridade em meio ao caos. As fontes descrevem que aqueles alemães utilizavam velas de navios como teto e tecidos rasgados como paredes, atendendo feridos e doentes que não podiam se comunicar com os curadores latinos ou franceses. A barreira linguística foi decisiva. Os peregrinos germânicos precisavam de um lugar onde fossem atendidos por pessoas que falassem sua língua. Esse gesto chamou a atenção dos líderes cruzados, que viram naquela irmandade um organismo que poderia se integrar ao complexo tecido institucional da Terra Santa. Diferentemente dos hospitalários, já estabelecidos e profissionalizados, esses alemães mantinham uma estrutura mais flexível e fraternal. No entanto, a situação sanitária em Acre durante o cerco era tão crítica que qualquer iniciativa de cuidado era bem-vinda. A queda da cidade em 1190 e diante das forças de Ricardo Coração de Leão e Filipe II da França consolidou aquele pequeno hospital. Com a chegada de reforços e a reorganização da presença cristã na região, a Irmandade recebeu reconhecimento oficial do Papa Celestino III em 1192. A partir desse momento, o Hospital Alemão de Santa Maria de Jerusalém adquiriu caráter institucional, o que lhe permitiu receber doações, administrar bens e expandir suas atividades. No início, sua missão era puramente hospitalar. Seus membros não estavam armados, não vestiam hábito militar e não tinham inimigos além da doença. Seu símbolo, uma cruz negra sobre fundo branco, refletia sobriedade e disciplina, mas ainda não evocava a imagem de guerreiros. Eram cuidadores de corpos debilitados, em uma terra onde os hospitais serviam tanto como refúgios quanto como centros de caridade para peregrinos devotos. No entanto, a dinâmica da Terra Santa naquela época tornava quase impossível separar o religioso do militar. O exemplo dos hospitalários e, sobretudo, dos templários demonstrava que as ordens capazes de combinar devoção com força armada desempenhavam um papel decisivo na defesa dos territórios cristãos. Os líderes alemães que sustentavam o hospital começaram a compreender que a sobrevivência da Irmandade dependia de uma transformação semelhante. A pressão também veio dos próprios cruzados germânicos. Muitos cavaleiros do Sacro Império, acostumados a estruturas hierárquicas de guerra, viram na Irmandade uma oportunidade para criar uma ordem que representasse especificamente os povos de língua alemã. O fervor templário inspirou muito mais do que devoção, inspirou desejo de autonomia. Assim, em 1198, a Irmandade decidiu se tornar oficialmente uma ordem militar e hospitalar, seguindo o modelo das grandes ordens presentes na região. O Papa Inocêncio III aprovou a militarização da instituição e concedeu-lhe personalidade jurídica dentro do complexo mapa cruzado. A partir de então, a Ordem Teutônica assumiu um modelo tripartido: cavaleiros armados, sacerdotes que administravam os sacramentos e irmãos servos encarregados das atividades hospitalares. Essa combinação seria a base de seu funcionamento por séculos. Ocorreu então uma mudança profunda. O hospital improvisado transformou-se em uma organização disciplinada, com votos de castidade, pobreza e obediência, e com um ideal de vida que misturava compaixão com guerra santa. Acre era um caldeirão de ambições e tensões, onde cada grupo buscava seu espaço. Os teutônicos, graças ao apoio econômico de nobres alemães, começaram a obter propriedades na Terra Santa e na Europa. Seus vínculos com a família imperial Hohenstaufen fortaleceram seu prestígio. Frederico II, em particular,
Via neles um instrumento útil para seus projetos. A partir da virada do século, a ordem passou a participar ativamente das campanhas militares. Seus cavaleiros combateram em escaramuças contra os aiúbidas e prestaram apoio a fortificações estratégicas. No entanto, seu papel nunca alcançou o protagonismo militar dos templários ou dos hospitalários. Seu número era menor, sua estrutura mais jovem e suas redes de apoio ainda limitadas. A Terra Santa era um cenário onde cada decisão precisava ser tomada rapidamente e onde sobreviver exigia adaptação constante. A situação estratégica dos cristãos piorou durante as primeiras décadas do século XIII. Derrotas, falta de unidade e disputas entre os reis cristãos enfraqueceram a posição cruzada. A ordem teutônica, vendo como o futuro da Terra Santa se tornava incerto, começou a olhar para a Europa. Ali surgiam novas necessidades militares e espirituais, especialmente em regiões onde a cristianização ainda não havia sido completada. A ideia de que uma ordem militar poderia servir não apenas para defender a Terra Santa, mas também para expandir a fé em territórios pagãos começou a ganhar força. Esse giro seria decisivo. A partir desse momento, a Ordem Teutônica deixaria de ser apenas uma instituição nascida no Mediterrâneo Oriental para se tornar uma potência territorial no Báltico. O hospital em Acre perduraria por mais algum tempo, mas o centro de gravidade se deslocaria para o norte. Outro dado relevante data de 1226, quando o imperador Frederico II concedeu à ordem a Bula de Ouro de Rímini, autorizando formalmente os teutônicos a conquistar e governar territórios pagãos no leste da Europa. Esse documento selou o destino da ordem e abriu o caminho para um novo mundo de batalhas, castelos e domínio territorial. A estrutura, regras e hierarquia da ordem. A transformação do antigo hospital de Acre em uma ordem militar exigiu mais do que armamento e cavaleiros. Necessitava de uma estrutura interna capaz de sustentar disciplina, obediência e coesão em meio a campanhas prolongadas, territórios hostis e decisões políticas complexas. No início do século XIII, a Ordem Teutônica consolidou-se como uma instituição rigorosamente organizada, na qual cada membro ocupava um lugar definido em uma hierarquia projetada para manter a eficiência militar e a pureza espiritual. Sua organização combinava elementos monásticos, militares e administrativos, formando um sistema único entre as ordens cruzadas. No topo dessa estrutura encontrava-se o grão-mestre, Hochmeister, uma figura investida de autoridade quase absoluta. Escolhido vitaliciamente por um capítulo geral de irmãos professos, o grão-mestre não apenas dirigia campanhas e aprovava decisões militares, mas também administrava bens, supervisionava castelos e mantinha vínculos diplomáticos com reis, papas e príncipes. Seu poder era simbólico e prático. Representava a ordem perante a cristandade, mas também inspecionava pessoalmente a disciplina interna. Embora devesse agir seguindo o conselho do capítulo, sua palavra podia inclinar o destino de regiões inteiras. Abaixo dele estavam os mestres provinciais, responsáveis por regiões específicas dentro e fora da Terra Santa. Entre eles destacavam-se o mestre da Alemanha e o mestre da Livônia, figura-chave quando a ordem se expandiu para o Báltico. Sob seu comando, coordenavam-se as unidades militares, os recursos econômicos, os castelos e as comunidades cristianizadas. O sistema funcionava com uma lógica monástica. Cada região era uma casa da ordem, integrada a um conjunto maior que respondia a um poder central. A vida interna era regulada por uma regra inspirada nos hospitalários e cistercienses, mas adaptada às necessidades de uma ordem alemã e militar. Os votos de pobreza, castidade e obediência não eram simbólicos. O irmão que ingressava renunciava aos seus bens pessoais, à sua futura vida familiar e a qualquer ambição fora do serviço à ordem. A obediência não se questionava. Um cavaleiro devia cumprir as ordens superiores, mesmo que implicassem riscos fatais. Os cavaleiros teutônicos eram nobres de nascimento, armados e treinados para a guerra. Viviam em comunidade, vestiam o hábito branco com a cruz negra e combatiam montados em cavalos de guerra. Formavam a elite militar e moral da instituição. Não podiam casar, possuir propriedades ou abandonar a ordem sem permissão do grão-mestre. Os sacerdotes irmãos eram responsáveis pelos sacramentos, liturgia, missas antes das batalhas e administração espiritual.
Sua presença garantia que cada ato militar pudesse revestir-se de sentido religioso. Também atuavam como escribas, notários e diplomatas, quando necessário. Os irmãos servidores não pertenciam à nobreza e desempenhavam funções logísticas, artesanais ou administrativas. Podiam combater, mas quase sempre como infantaria. Seu trabalho era essencial para o funcionamento cotidiano de castelos, hospitais, oficinas e comboios. A estes se somavam os sargentos, criados, camponeses vinculados à ordem e, com o tempo, colonos alemães, que fortaleceram a administração territorial. Embora nem todos fizessem parte da instituição monástica, dependiam dela e contribuíam para o poder teutônico. A disciplina era rigorosa. Os cavaleiros deviam rezar várias vezes ao dia, participar das refeições comunitárias e cumprir jornadas de treinamento que incluíam manejo de armas, equitação e exercícios de resistência. A vida cotidiana alternava entre a austeridade monástica e a preparação para a guerra. Apostas, luxos ostentosos e qualquer conduta imprópria eram proibidos. As infrações podiam ser punidas com penitências, jejuns prolongados, trabalho forçado ou expulsão. A estética da ordem reforçava sua identidade. Seu hábito branco simbolizava pureza, enquanto a cruz negra lembrava constantemente sua missão: servir a Cristo em batalha e em serviço hospitalar. Os castelos onde viviam não eram simples fortalezas, eram também mosteiros com capelas internas, refeitórios e dormitórios comuns. A arquitetura refletia seus valores: solidez, simplicidade e ordem. A obediência constituía o pilar fundamental. Um cavaleiro devia obedecer mesmo contra seu julgamento pessoal. A guerra exigia coesão absoluta e a ordem acreditava que a disciplina espiritual garantia a disciplina militar. O grão-mestre podia ordenar campanhas, redistribuir bens, mudar comandantes ou reorganizar regiões inteiras sem necessidade de aprovação papal prévia. Essa autonomia foi chave para seu crescimento posterior. Outro elemento central da ordem era seu sistema econômico. Embora professassem pobreza individual, a instituição acumulava enorme riqueza coletiva. Possuíam terras, aldeias, direitos de pedágio, moinhos, oficinas e portos. As doações de reis alemães e príncipes europeus fortaleciam seu poder econômico. A ordem administrava essas propriedades com eficiência quase empresarial, permitindo sustentar exércitos, construir fortalezas e financiar campanhas prolongadas. A hierarquia se reforçava por capítulos internos, reuniões formais onde se tomavam decisões sobre disciplina, conflitos, alocação de recursos e escolha de cargos locais. Essas assembleias ocorriam em ambiente solene, com leituras bíblicas e rituais que lembravam aos irmãos que todas as decisões deviam servir à missão divina. O treinamento militar era outro componente essencial. Os cavaleiros aprendiam a combater como unidades disciplinadas, com táticas de cavalaria pesada, adaptadas a terrenos variados. Lutavam sempre em formação fechada, seguindo um estandarte que combinava símbolos cristãos e a cruz negra teutônica. A ideia era projetar força, ordem e coesão diante de inimigos pagãos ou muçulmanos. A infantaria, formada por irmãos servidores e recrutas locais, complementava a cavalaria com bestas, lanças e escudos. Com o tempo, essa estrutura hierárquica tornou-se sofisticada demais para o limitado cenário da Terra Santa, onde a ordem tinha menos influência que seus rivais mais antigos. Por isso, a atenção à Europa Oriental tornou-se quase inevitável. A ordem precisava de terras onde pudesse implementar plenamente sua organização, disciplina e potencial militar. O leste oferecia algo que a Terra Santa já não podia garantir: espaço para construir um Estado próprio. O último fato que marcou essa fase ocorreu quando o capítulo da Ordem, após avaliar a situação estratégica de Acre, decidiu priorizar a expansão em regiões pagãs do Báltico. Com essa resolução interna, a estrutura teutônica ficou pronta para uma jornada que transformaria sua identidade. A transferência da Ordem para a Europa Orienta. No início do século XIII, o equilíbrio político da Europa Oriental era frágil e conturbado. A Polônia, dividida em múltiplos principados governados por diferentes ramos da dinastia Piast, sofria ataques constantes de povos pagãos que resistiam à expansão cristã. Entre esses povos, os prussianos se destacavam por sua ferocidade.
Originários da região compreendida entre o Vístula e o Báltico, praticavam um paganismo ancestral e defendiam com determinação suas aldeias, santuários e florestas sagradas. Suas incursões e saques se estendiam regularmente até Masóvia, devastando aldeias e obrigando os príncipes poloneses a buscar ajuda militar externa. Foi nesse contexto que Conrad de Masóvia, príncipe piastiano, percebeu que suas forças não eram suficientes para subjugar ou pacificar os prussianos. Há anos tentava campanhas pouco produtivas. Cada vez que penetrava em território prussiano, encontrava uma resistência feroz, emboscadas habilmente planejadas e um conhecimento do terreno que deixava os cavaleiros poloneses em desvantagem. Ao se retirar, as represálias prussianas recaíam sobre Masóvia. Aldeias incendiadas, camponeses capturados e rotas comerciais interrompidas. Conrad precisava de um aliado com disciplina, organização e recursos. Enquanto isso, na Terra Santa, a Ordem Teutônica enfrentava um desafio diferente. Acre continuava sendo um bastião crucial, mas a presença cristã na região enfraquecia a cada ano. As rotas comerciais entre a Europa e o Levante diminuíam. O apoio militar dos reinos europeus era irregular e o conflito interno entre príncipes cristãos tornava quase impossível coordenar uma defesa eficaz. O horizonte teutônico no Mediterrâneo parecia cada vez mais limitado. A Ordem desejava um território onde pudesse exercer soberania plena, organizar campanhas e administrar recursos sem depender da vontade de reis estrangeiros. A entrada na Europa Oriental se abriu quando Conrad enviou uma proposta direta à Ordem. Se os teutônicos aceitassem combater os prussianos e defender Masóvia, ele lhes concederia Chełmno, Kulm e o direito de colonizar as terras conquistadas. Para Conrad, essa era uma aposta desesperada. Para a Ordem, uma oportunidade única. No entanto, antes de agir, os teutônicos exigiram garantias. Não buscavam servir simplesmente como mercenários. Queriam domínio político, autonomia legal e reconhecimento internacional de sua futura soberania. Foi então que ocorreu um fato decisivo. Em 1226, o imperador Frederico II, aliado tradicional da Ordem e defensor de seu prestígio, emitiu a Bula de Ouro de Rimini, um documento que concedia aos teutônicos o direito imperial de conquistar e governar todas as terras que tomassem dos prussianos. Em essência, Frederico reconhecia que o território prussiano ficaria sob jurisdição direta da Ordem e não da Polônia. Esse apoio imperial foi fundamental para que os teutônicos aceitassem a proposta de Conrad. A Ordem enviou inicialmente pequenos contingentes a Masóvia para avaliar a situação. Essas primeiras incursões demonstraram que o conflito contra os prussianos não seria simples. Os prussianos não possuíam castelos, mas dominavam a guerra de guerrilha com maestria. Emboscavam colunas, cortavam suprimentos, desapareciam entre os pântanos e reapareciam em locais inesperados. No entanto, a disciplina teutônica, sua cavalaria pesada e sua elevada organização logística mudaram gradualmente a dinâmica militar da região. Um passo-chave foi a construção de fortificações nos limites do território prussiano. O castelo de Vogelsang, erguido em madeira, serviu como base inicial para lançar campanhas mais profundas. Depois vieram a construção de Torun e Chełmno, que se tornaram centros nevrálgicos para a expansão teutônica. Cada conquista era imediatamente consolidada com um castelo, cada castelo cercado por colonos alemães, e cada colônia transformava-se em um ponto de controle econômico. O método era lento, mas implacável. Para a Ordem, a mudança para o leste implicou uma reconfiguração interna. O mestre provincial da Alemanha desempenhou um papel central na logística, enviando cavaleiros, armamentos e suprimentos para a fronteira oriental. As populações germânicas, atraídas pela promessa de terras férteis e autonomia, começaram a migrar para as novas regiões. Assim nasceu um processo de colonização sistemática, posteriormente conhecido como Ostsiedlung, que transformaria irreversivelmente o mapa étnico e cultural do Báltico. À medida que a Ordem obtinha vitórias, sua presença se tornava mais ambiciosa. Conrad de Masóvia logo começou a desconfiar de seus aliados. Ele imaginara os teutônicos como uma força temporária, mas eles operavam como soberanos, não como vassalos. Quando tentou reivindicar sua autoridade sobre Chełmno, os teutônicos se ampararam imediatamente na Bula de Ouro de Rimini.
O conflito entre a Ordem e seu antigo benfeitor marcou os primeiros sinais de tensão entre os príncipes poloneses e os Cavaleiros da Cruz Negra, uma rivalidade que definiria os séculos seguintes. A mudança definitiva da Ordem ocorreu quando sua liderança aceitou que o futuro não estava mais em Acre. Os castelos prussianos representavam estabilidade, expansão e autonomia. A Ordem transferiu recursos, irmãos e estrategistas para o norte, transformando Chełmno em uma espécie de capital provisória. Lá, a arquitetura militar teutônica adquiriu uma nova escala. Castelos de tijolo vermelho, torres elevadas, muralhas reforçadas e sistemas administrativos complexos tomaram forma rapidamente. A reorganização da vida interna também se adaptou ao novo ambiente. Ao contrário da Terra Santa, onde dependiam de alianças instáveis, na Europa Oriental podiam impor sua própria ordem. Regulamentos estritos, cobrança de tributos, distribuição de terras a colonos alemães, fundação de paróquias e estabelecimento de rotas comerciais seguras. A ordem, que nascera para cuidar de doentes e defender fortalezas alheias, começava a exercer plena soberania territorial. Mais tarde, a Ordem decidiu substituir a autoridade local por seu próprio sistema de províncias. A região da Prússia passou a se tornar oficialmente um domínio teutônico, administrado por um marechal, um comendador e uma estrutura hierárquica completa dedicada à guerra e à evangelização. A conquista e a conversão forçada dos prussianos pagãos. Quando a Ordem Teutônica consolidou suas primeiras posições em Chełmno e Toruń, compreendeu que enfrentava um dos desafios mais complexos de sua existência. Subjugar os prussianos pagãos, um conjunto de tribos organizadas em clãs profundamente ligados às suas florestas sagradas, aos seus deuses ancestrais e a um estilo de guerra tão imprevisível quanto feroz. O confronto não seria apenas militar, seria também cultural, espiritual e territorial, e redefiniria a paisagem do Báltico por gerações. Os prussianos não eram um povo unido sob uma liderança centralizada. Eram uma série de tribos, pogesanos, natangianos, sambianos, bartos, sudovianos, entre outros, com estruturas de poder baseadas em famílias nobres, chefes guerreiros e sacerdotes locais que guardavam rituais ligados ao fogo, a animais totêmicos e às florestas sagradas. Essa fragmentação dificultava tanto sua defesa coordenada quanto sua derrota definitiva. Cada tribo resistia à sua maneira e, quando parecia ser submetida, outra surgia em seu lugar. A Ordem iniciou a conquista com campanhas periódicas, lançadas a cada primavera, quando os caminhos se tornavam transitáveis e os cavalos podiam se mover com maior rapidez. Suas táticas combinavam cavalaria pesada com contingentes de infantaria armados com bestas, apoiados por colonos que mantinham as rotas de suprimento. Para cada avanço, os teutônicos seguiam um padrão metódico. Atacar uma região prussiana, destruir suas aldeias fortificadas de madeira, conhecidas como Grodai, capturar seus líderes e, imediatamente, erguer um castelo próprio no local. Os castelos não eram meras fortificações, eram centros administrativos a partir dos quais se controlavam tributos, impunha-se a lei teutônica e supervisionava-se a cristianização da população local. Uma vez erguida a fortaleza, chegavam colonos alemães que fundavam aldeias, construíam moinhos, lavravam campos e gradualmente substituíam a organização social prussiana. Era uma transformação territorial tão profunda quanto irreversível. Apesar da disciplina militar teutônica, os prussianos mostraram-se guerreiros formidáveis. Emboscadas em florestas densas, ataques noturnos e sabotagens a pontes e armazéns desgastavam os cruzados. Os teutônicos respondiam com campanhas cada vez maiores, apoiadas por nobres alemães e cavaleiros convidados de toda a Europa, que viam na cruzada prussiana um modo de ganhar prestígio espiritual. Para muitos cavaleiros, lutar contra os pagãos do norte tinha o mesmo valor que combater muçulmanos na Terra Santa. O conflito atingiu um novo nível quando os prussianos começaram a se unir sob líderes carismáticos, capazes de coordenar múltiplas tribos. Um dos mais célebres foi Herkus Monte, um jovem prussiano que havia sido enviado à Alemanha como refém e educado na cultura germânica. Aprendeu táticas de cavalaria, estratégias de batalha e a língua alemã, conhecimentos que mais tarde utilizaria para organizar grandes rebeliões.
Seu comando foi crucial durante a Grande Rebelião Prussiana de 1260, um levante massivo que colocou em risco todo o projeto teutônico na região. A rebelião estourou após a derrota teutônica na Batalha de Durbe, na Livônia, quando os prussianos perceberam que a ordem não era invencível. Durante anos, os castelos teutônicos foram sitiados, queimados ou isolados. Os colonos alemães fugiram para o oeste e a ordem perdeu grande parte do território conquistado. Hercus Monte liderou campanhas que destruíram guarnições, capturaram comandantes e semearam o medo nas linhas teutônicas. Por mais de uma década, a sobrevivência da ordem na Prússia esteve em perigo. A ordem respondeu com severidade, solicitou ajuda massiva do Sacro Império e organizou cruzadas sazonais nas quais participavam cavaleiros de toda a Europa Central. Cada inverno, quando os rios congelavam e o terreno permitia movimentar tropas com maior facilidade, os teutônicos lançavam ataques devastadores contra os centros rebeldes. A rebelião prussiana foi finalmente esmagada no final da década de 1270. Hercus Monte foi capturado e executado, seu corpo exposto como aviso a todas as tribos que ainda pensassem em resistir. Com o fim da rebelião, a ordem retomou sua estratégia original: consolidar cada conquista com um castelo e cristianizar a região. Os prussianos eram obrigados a receber o batismo sob ameaça de morte ou expulsão. Os sacerdotes teutônicos fundavam paróquias, destruíam santuários pagãos e proibiam rituais tradicionais. As práticas religiosas autóctones foram perseguidas e os líderes espirituais prussianos executados ou exilados. Embora a conversão fosse oficialmente espiritual, na prática foi involuntária e, em muitos casos, brutal. A colonização alemã passou então a um ritmo mais estável. Foram fundadas numerosas cidades baseadas no direito de Magdeburgo, como Elbląg, Königsberg, e outras que se tornaram centros urbanos prósperos. A arquitetura, a língua, a agricultura e a organização social alemãs transformaram completamente o território. A Prússia deixou de ser uma terra tribal e tornou-se um estado monástico militar com administração altamente centralizada. A conversão forçada também gerou mudanças demográficas profundas. Muitos prussianos foram deportados, outros fugiram para a Lituânia, onde o paganismo ainda resistia. Os que permaneceram foram integrados como servos, soldados de baixo escalão ou tributários. Com o passar dos anos, a identidade prussiana original se diluiu, absorvida pela cultura germânica. Quando a ordem declarou oficialmente a submissão completa dos prussianos no final do século XIII, a Prússia tornou-se a base permanente do Estado teutônico, um território que já não dependia da aprovação de reis ou papas, mas do poder autônomo da ordem. A construção do Estado monástico teutônico. Quando a resistência prussiana foi finalmente esmagada e os castelos teutônicos se consolidaram como pontos firmes na paisagem, a ordem compreendeu que havia deixado de ser apenas uma força militar cruzada. Surgia na região algo mais ambicioso, um Estado monástico soberano, organizado com uma eficiência política que poucas instituições medievais podiam igualar. Sobre as ruínas das aldeias destruídas e nos territórios onde antes só existiam florestas pagãs, os teutônicos começaram a construir um sistema administrativo próprio, baseado na disciplina monástica, engenharia militar e um claro propósito expansionista. O território conquistado foi dividido em comendadorias, unidades administrativas dirigidas por um comtur ou comendador. Cada comendadoria funcionava como uma mistura de fortaleza, mosteiro e centro de governo local. O comendador administrava impostos, supervisionava a justiça, organizava tropas, controlava rotas comerciais e garantia a cristianização da população. Sua autoridade era absoluta dentro de sua região, sempre subordinada ao grão-mestre, que se encontrava no topo de uma hierarquia tão centralizada quanto rígida. A espinha dorsal do Estado teutônico era sua rede de castelos, inicialmente construídos em madeira, depois substituídos por imponentes estruturas de tijolo vermelho. Esses castelos não serviam apenas a fins defensivos, também eram símbolos da nova ordem imposta. Cada castelo contava com muralhas internas, pátios fechados, torres de vigilância, armazéns, ferreiros, celeiros, capelas e salas capitulares. Sua disposição era pensada para resistir a longos cercos e para servir como centros de organização militar, a partir dos quais se mobilizavam tropas para novas campanhas. A arquitetura teutônica adquiriu traços distintivos.
grandes complexos com vários níveis, corredores elevados, quartos austeros e uma estética de sobriedade disciplinada. O tijolo, abundante na região, permitiu o desenvolvimento de um estilo característico que mais tarde seria conhecido como gótico báltico. Os castelos e cidades fundados pela Ordem se tornaram exemplos notáveis dessa arquitetura, que ainda hoje marca a identidade do norte europeu. Paralelamente à construção física, a Ordem projetou um complexo sistema fiscal. Os camponeses prussianos submetidos deviam entregar tributos em forma de grãos, gado, peles ou trabalho. Os colonos alemães recebiam terras sob leis urbanas ou rurais que favoreciam a estabilidade econômica. Podiam estabelecer oficinas, mercados e moinhos, desde que cumprissem com os tributos. Esse processo estimulou a imigração de territórios germânicos, acelerando a germanização do Báltico. A economia teutônica prosperava também graças ao controle de rotas comerciais estratégicas. O Báltico tornou-se uma das zonas mais dinâmicas do comércio medieval, com produtos-chave como âmbar, madeira, peles, ferro, sal e peixe. A Ordem rapidamente entendeu que a riqueza sustentava a guerra tanto quanto a fé e organizou seus territórios para maximizar a receita. Construíram estradas, cobraram pedágios, protegeram portos e firmaram acordos com a Liga Hanseática, fortalecendo ainda mais sua posição regional. Uma das inovações políticas mais significativas foi a criação de um sistema legal próprio. A Ordem aplicava uma justiça rigorosa, baseada tanto na tradição germânica quanto em regulamentos internos. Os crimes podiam ser punidos com multas, confisco de bens, castigos corporais ou, nos casos mais graves, expulsão. A administração da justiça era uma ferramenta política. Permitia controlar a população local e manter a ordem em um território em constante expansão. A estrutura social dentro do Estado teutônico era estrita e hierárquica. No topo estavam os irmãos cavaleiros, que atuavam como classe dirigente e militar. Abaixo deles estavam os irmãos servidores, clérigos e funcionários administrativos. Mais abaixo, os colonos alemães. E no nível mais baixo, a população prussiana assimilada, transformada em camponeses dependentes. Essa organização garantia a supremacia da ordem e minimizava qualquer possibilidade de rebelião massiva, como a ocorrida décadas antes. O crescimento demográfico foi outro pilar do Estado. Os teutônicos incentivaram ativamente a fundação de cidades que funcionassem como centros comerciais e administrativos. Entre elas surgiram núcleos como Elbing, Thorn e Königsberg, cada um com seu castelo, mercado central, muralhas e portos. Essas cidades seguiam modelos legais alemães, principalmente o direito de Magdeburgo, garantindo um funcionamento urbano eficiente e atraente para comerciantes europeus. O poder teutônico manifestava-se também na capacidade de atrair cruzados temporários. Anualmente, cavaleiros da Alemanha, Boêmia, França e até Inglaterra viajavam ao Báltico para combater povos considerados infiéis. Essas campanhas, conhecidas como Heisen, fortaleciam a economia militar do Estado e mantinham viva sua identidade cruzada. Embora muitos desses cavaleiros retornassem às suas terras, alguns ficavam impressionados com a organização teutônica e se integravam à ordem ou se tornavam colonos. A diplomacia acompanhava a expansão interna. A ordem mantinha relações complexas com o papado, o Sacro Império Romano-Germânico e os reinos vizinhos. Sabia negociar privilégios, solicitar bulas que legitimassem suas conquistas e mediar conflitos na Europa Ocidental para garantir apoio contínuo. O papado, por sua vez, via no Estado teutônico um bastião firme contra o paganismo do Nordeste europeu. No final do século XIII, o Estado monástico estava plenamente consolidado. Seus sistemas administrativos funcionavam com eficiência. Seus castelos dominavam a paisagem, suas cidades prosperavam e seus exércitos eram temidos pelos inimigos e respeitados pelos aliados. A Prússia já não era um conjunto de tribos pagãs, era um território ordenado, germanizado e profundamente marcado pela presença teutônica. A transição final para um poder plenamente estatal refletiu-se na eleição do grão-mestre Siegfried von Feuchtwangen como principal autoridade, que transferiu formalmente o centro administrativo da ordem para a região, estabelecendo uma diretriz estratégica que consolidava o Báltico como o verdadeiro coração do poder teutônico.
As grandes fortalezas da Ordem, Marienburg e outros bastiões. No coração do Estado teutônico, onde rios se entrelaçavam com rotas comerciais e as planícies davam lugar a florestas densas, começaram a erguer-se as fortalezas mais emblemáticas do Báltico medieval. Nenhuma ordem cruzada construiu um sistema arquitetônico tão vasto e uniforme quanto a Ordem Teutônica. Sua rede de castelos não era simplesmente uma cadeia de defesas. Formava o esqueleto político, administrativo e militar do Estado monástico. Entre eles, um se ergueu como símbolo absoluto de seu poder: Marienburg, a cidadela que se tornaria uma das maiores fortalezas góticas de tijolo do mundo. A construção de Marienburg começou em meados do século XIII, quando a Ordem decidiu estabelecer uma sede que refletisse sua autoridade crescente. Localizada estrategicamente sobre o rio Nogat, a fortaleza dominava as rotas para o Vístula e o acesso ao Mar Báltico. Os teutônicos buscavam um centro administrativo, um quartel militar, um mosteiro e um símbolo político em um só lugar. O resultado foi uma obra monumental, construída em várias fases, cujo tamanho cresceu ao longo de mais de um século. A primeira fase foi a Casa Baixa, uma estrutura cercada por muralhas onde se localizavam oficinas, armazéns, estábulos, cozinhas, fornos, forjas e alojamentos de servos. Esse nível abrigava a vida cotidiana de centenas de pessoas, desde artesãos até soldados de baixo escalão. Era um espaço de movimento constante, carros entrando com suprimentos, ferreiros trabalhando, cozinheiros preparando comida para contingentes inteiros de guerreiros, mensageiros entrando e saindo para diferentes castelos teutônicos. A segunda fase, a Casa Média, destinava-se à administração. Ali se encontravam a principal armeria, os escritórios de contabilidade, os depósitos de tributos, a sala do capítulo provincial e os aposentos dos comendadores. O tráfego diário de documentos, cofres e armamentos era constante. A Ordem mantinha registros meticulosos de impostos, produção agrícola, envios comerciais e operações militares. O funcionamento do Estado teutônico dependia deste centro burocrático. Finalmente, a Casa Alta representava o coração espiritual e político da fortaleza. Era o local onde residiam os cavaleiros professos e, posteriormente, os próprios grão-mestres. Suas paredes abrigavam o refeitório principal, dormitórios monásticos e a célebre Sala dos Cavaleiros, uma sala elevada, abobadada e adornada com pilares de tijolo, refletindo a solenidade da Ordem. Ali também se encontrava a Igreja da Fortaleza, dedicada à Virgem Maria, padroeira da Ordem. Espiritualidade, disciplina e autoridade uniam-se sob o mesmo teto. Marienburg era mais do que um castelo. Era uma cidade em si mesma. Suas muralhas externas, reforçadas por torres quadradas e portões fortificados, podiam resistir a cercos prolongados. Possuía poços internos, armazéns massivos e túneis de comunicação que permitiam aos defensores resistir mesmo quando o castelo estava completamente cercado. Para os teutônicos, Marienburg representava a segurança de um Estado que se via como uma fortaleza divina na fronteira do mundo cristão. Mas a grandeza teutônica não se limitava a uma única construção. A Ordem erigiu um sistema de castelos que formava uma rede defensiva excepcional. Königsberg, Elbing, Ragnit, Bauga, Torun, Brandenburg, Memel e muitas outras fortalezas, todas conectadas por rotas calculadas para facilitar o movimento de tropas e suprimentos. Cada castelo tinha funções precisas. Alguns controlavam rios, outros vigiavam fronteiras e vários serviam como pontos de partida para campanhas anuais contra lituanos, samogícios ou tribos bálticas resistentes. O tijolo foi o material escolhido para grande parte dessas construções devido à escassez de pedra na região. Isso deu origem ao já mencionado gótico báltico, um estilo arquitetônico distintivo que combinava funcionalidade militar com elegância geométrica. Arcos ogivais, janelas estreitas, abóbadas de tijolo e paredes que alternavam padrões de cores. Muitos castelos incluíam claustros amplos, refeitórios abobadados, celeiros gigantescos e torres residenciais que refletiam tanto a austeridade monástica quanto a necessidade defensiva. A engenharia que sustentava essas construções era avançada. Os teutônicos aperfeiçoaram técnicas de drenagem para evitar a erosão do tijolo em áreas pantanosas e desenvolveram fundações reforçadas em terrenos úmidos. Além disso, introduziram inovações no uso de contrafortes, passagens internas e aberturas para bestas.
A combinação de engenharia e disciplina permitiu que muitos desses castelos resistissem a cercos que teriam destruído fortalezas menos elaboradas. A estabilidade do Estado dependia dessa rede. Cada castelo era um ponto de controle, a partir do qual se arrecadavam tributos e organizavam campanhas. Os colonos se agrupavam em torno dessas fortalezas, formando vilas e cidades que cresciam sob a proteção das muralhas teutônicas. A ordem concedia privilégios urbanos para atrair comerciantes, tornando seus bastiões não apenas centros militares, mas também motores econômicos. Quando o grão-mestre Siegfried von Feuchtwangen transferiu oficialmente a sede da Ordem de Veneza para Marienburg, o castelo atingiu um status simbólico sem precedentes. De lá, planejavam-se campanhas, assinavam-se tratados, recebiam-se embaixadores de toda a Europa e realizavam-se capítulos gerais que definiam o destino do Estado monástico. A fortaleza tornou-se um centro diplomático onde se discutiam alianças, negociavam-se privilégios e elaboravam-se estratégias que influenciavam todo o Báltico. As fortalezas também eram o palco ritual da vida cotidiana teutônica. Todas as manhãs, os cavaleiros se reuniam para rezar antes de receber ordens do comendador. Durante as campanhas de inverno, os castelos se tornavam pontos de encontro para cavaleiros cruzados vindos da Alemanha, Boêmia ou França. O som de armas sendo revisadas, cavalos ferrados e mantimentos armazenados marcava o ritmo do Estado. No final do século XIII e início do XIV, essa rede de fortalezas já constituía um dos sistemas militares mais sofisticados do norte da Europa. O poder da ordem se expressava através de tijolos, muralhas, torres e claustros que projetavam a dualidade de sua identidade. Monges dedicados aos votos e guerreiros consagrados à expansão. Relações com a Polônia e a Lituânia. Quando o Estado monástico teutônico alcançou sua plena consolidação territorial e administrativa, seu destino ficou irrevogavelmente ligado à política do Nordeste europeu. Nenhuma ordem cruzada havia criado um domínio semelhante, mas esse poder não podia existir isolado. As relações com seus vizinhos, especialmente Polônia e Lituânia, moldaram cada etapa de seu crescimento e determinaram, mais adiante, o caminho para seu declínio. O que começou como cooperação derivou em rivalidades, disputas fronteiriças, guerras e alianças frágeis em um tabuleiro político cada vez mais tenso. Com a Polônia, o vínculo inicial foi ambíguo desde sua origem. O príncipe Conrad de Mazóvia havia convidado a ordem para suas terras para combater os prussianos, mas logo percebeu que a presença dos cavaleiros não era temporária. Quando os teutônicos se ampararam na Bula de Ouro de Rimini e estabeleceram soberania absoluta sobre Chełmno, a relação se tornou amarga. A Polônia, fragmentada em diversos principados piastianos, não possuía força unificada para expulsá-los, mas mantinha memória política. A ordem instalara-se ali com permissão polonesa e esse detalhe se transformou em um dos argumentos centrais de futuros reclamos. À medida que a ordem expandia seus domínios para o norte e oeste, os príncipes poloneses observavam com preocupação os castelos teutônicos aproximarem-se de regiões que consideravam próprias. As tensões aumentaram quando a ordem anexou a Pomerélia, incluindo a influente cidade de Gdańsk, no início do século XIV. Segundo os poloneses, a região pertencia historicamente à coroa da Polônia. Segundo os teutônicos, o controle era legítimo por direito de conquista e pela necessidade estratégica de assegurar um corredor para o mar. Esse conflito gerou uma série de disputas diplomáticas, julgamentos papais e hostilidades abertas. Em várias ocasiões, o papado tentou mediar entre Polônia e a ordem, mas as tensões nunca se resolveram completamente. Cada sentença papal, cada tratado ou cada arbitragem tornava-se um novo ponto de atrito. Enquanto isso, a ordem fortalecia seus castelos na Pomerélia, reorganizava a cidade sob direito alemão e assegurava suas rotas comerciais para o Báltico. Se a Polônia representava um conflito político e territorial, a Lituânia encarnava um desafio diferente. Um vasto estado pagão, militarmente poderoso e com uma estrutura flexível capaz de resistir a incursões e lançar ataques profundos em território prussiano. Para a ordem teutônica, a Lituânia era o último bastião pagão da Europa, e derrotá-la tornou-se missão espiritual e militar.
Durante décadas, a Ordem justificou sua expansão e seu domínio como parte de uma cruzada contínua contra lituanos, samogícios e jotvingianos. As campanhas contra a Lituânia, conhecidas como Rising, tornaram-se um fenômeno militar único do Báltico. Cada inverno, quando rios congelados permitiam o avanço da cavalaria pesada, a Ordem convocava cruzados de toda a Europa. Cavaleiros alemães, franceses, ingleses, boêmios e até escandinavos viajavam para a Prússia para participar dessas expedições, consideradas equivalentes às cruzadas na Terra Santa. O Báltico transformou-se em um cenário onde a política europeia convergia temporariamente para enfrentar um inimigo comum. Mas a Lituânia não era um estado passivo. Seus duques, apoiados por tribos samogícias e nobres guerreiros, praticavam táticas de guerra móvel. Evitavam confrontos diretos com colunas cruzadas e preferiam atacar retaguardas, emboscar comboios e destruir castelos recém-construídos. O conhecimento do terreno era decisivo. Pântanos, florestas densas e rios largos transformavam a região em um labirinto onde as táticas teutônicas perdiam eficiência. A rivalidade entre ambas as potências atingiu níveis cada vez mais violentos. A Ordem atacou repetidamente Vilnius, a capital lituana, sem conseguir conquistá-la. Os lituanos responderam com incursões profundas na Prússia, chegando a incendiar castelos e aldeias. A guerra era permanente, marcada por ciclos de destruição e reconstrução. No entanto, a situação mudou inesperadamente no final do século XIV, quando a Lituânia, pressionada por inimigos a leste e pela própria Ordem, tomou uma decisão estratégica que mudaria a história europeia. Em 1386, o grão-duque Jogaila converteu-se ao cristianismo, adotou o nome de Władysław II Jagiełło e casou-se com a jovem rainha polonesa Hedwig, unindo oficialmente Lituânia e Polônia. Este acontecimento transformou completamente o equilíbrio político do Báltico. A Ordem, que por décadas justificara suas campanhas como cruzadas contra o paganismo, viu-se de repente diante de um Estado lituano cristão, aliado de seu rival histórico, a Polônia. O impacto dessa união dinástica foi imediato. Polônia e Lituânia combinaram seus recursos militares, rotas comerciais e influência diplomática. A aliança criou uma potência continental capaz de desafiar diretamente a Ordem Teutônica. A Ordem, por sua vez, insistia que a conversão de Jogaila não era sincera e que os lituanos continuavam praticando rituais pagãos em segredo, usando esse argumento para justificar novas campanhas. Mas as condições haviam mudado. Cada ataque teutônico contra a Lituânia era agora percebido como ataque à Polônia, e cada conflito fronteiriço escalava para confrontos maiores. Os castelos teutônicos na Prússia e na Pomerélia tornaram-se alvos estratégicos em uma região onde as fronteiras se tornavam cada vez mais frágeis. A Ordem continuou reforçando Marienburg e construindo novas fortificações, consciente de que o equilíbrio militar começava a se inclinar. A cristianização do Báltico. Enquanto o Estado teutônico crescia e consolidava seus domínios sobre a Prússia, o processo de cristianização do Báltico avançava como um projeto político, religioso e militar entrelaçado. A Ordem Teutônica não atuava sozinha. Compartilhava o cenário com bispos missionários enviados por Roma, com a Ordem da Espada na Livônia e com a complexa rede de povos bálticos que, apesar das pressões externas, mantinham tradições ancestrais profundamente enraizadas. A conversão religiosa não foi um fenômeno uniforme. Em alguns lugares, surgiu como resultado de pactos, em outros, como consequência direta da espada. Mas em todos os casos, transformou a região para sempre. O Báltico era um mosaico de tribos distintas: prussianos, samogícios, letgales, curônios, estonianos, fineses, lituanos e outros povos que mantinham sistemas de crenças baseados na natureza, nos espíritos das florestas, nas divindades do fogo e nos deuses guerreiros. Suas cerimônias incluíam sacrifícios animais, rituais comunitários e celebrações sazonais cuja origem remontava a tempos imemoriais. Cada floresta sagrada, cada colina ritual e cada rio com significado espiritual representava uma barreira contra a expansão cristã. Para esses povos, abraçar a nova fé significava abandonar não apenas seus ritos, mas também sua ligação com a terra. A Ordem Teutônica entendeu que a conversão não poderia ser alcançada apenas por campanhas militares. Embora a força fosse o método inicial,
A permanência do cristianismo exigia uma estrutura institucional. Dioceses, paróquias, igrejas e bispados que garantissem a continuidade do domínio cultural teutônico. O papado apoiou essa política, criando bispados nos territórios conquistados, e a ordem colaborou estreitamente com eles, sempre monitorando para que sua própria autoridade não fosse eclipsada. Na Prússia, os castelos teutônicos funcionavam como núcleos de poder religioso. De suas capelas, os sacerdotes irmãos supervisionavam batismos em massa e catequeses obrigatórias. A conversão forçada era prática comum. Aldeias inteiras eram convocadas em praças ou nos portões dos castelos para receber o batismo sob ameaça de exílio, confisco de bens ou castigos corporais. Os sacerdotes, acompanhados por contingentes militares, destruíam santuários pagãos, queimavam ídolos e erigiam igrejas nos mesmos locais onde antes eram realizados rituais indígenas. A mensagem era clara. A nova ordem espiritual estava indissoluvelmente ligada à nova ordem política. Em regiões como o Samogitia, onde a resistência era implacável, a cristianização tornou-se um processo cíclico. As campanhas teutônicas destruíam aldeias, impunham batismos e estabeleciam guarnições, mas quando os cavaleiros partiam, os samogícios retornavam a seus ritos ancestrais. A ordem teve que empregar uma combinação de violência e estratégia administrativa, repovoar os territórios com colonos germânicos ou reforçar castelos para impedir que os habitantes locais retomassem o controle. A situação mudou radicalmente na Livônia, onde a Ordem dos Irmãos da Espada, fundada em 1202, conduziu a cristianização mais agressiva do norte europeu. Essa ordem, inspirada no templo, mas dedicada exclusivamente ao Báltico, lutou contra livônios, semigalos e curônios. Seu avanço foi brutal e, embora tenha conseguido converter amplos territórios, também provocou rebeliões massivas que ameaçaram sua existência. Após a derrota dos Irmãos da Espada em 1236 na Batalha de Sauli, o papado ordenou sua integração à Ordem Teutônica, criando a Ordem Teutônica da Livônia, que operaria como província autônoma sob a autoridade teutônica. Essa união deu origem a uma das estruturas cruzadas mais poderosas do norte. A Ordem absorveu castelos, terras e homens dos Irmãos da Espada e começou a aplicar seu modelo administrativo na Livônia. A cristianização então adquiriu um ritmo mais estável. Foram fundadas dioceses como Riga, Dorpat e Oselviec, e a região transformou-se em uma ponte entre a Europa cristã e o mundo pagão que ainda resistia na Lituânia. No entanto, a cristianização do Báltico não foi um processo linear. Os samogícios, por exemplo, mantiveram sua independência religiosa por mais de um século, tornando-se o núcleo pagão mais resistente de toda a Europa. Suas florestas sagradas e a profunda conexão com os rituais tradicionais fizeram com que cada tentativa teutônica de evangelização fracassasse ou gerasse levantes violentos. A região foi palco de inúmeras expedições cruzadas, em que castelos recém-construídos eram incendiados em questão de meses. A política teutônica combinava coerção espiritual com construção de uma nova infraestrutura social. As aldeias eram reorganizadas em torno de igrejas. Os tributos incluíam ofertas para o clero. Os dias de culto substituíam festividades pagãs. O objetivo não era apenas cristianizar, mas germanizar e estruturar a vida local sob a forma de uma ordem monástico-militar. O batismo era visto como o primeiro passo para transformar os habitantes em súditos obedientes dentro do Estado teutônico. A cristianização adquiriu um novo significado no final do século XIV, quando a Lituânia, o último grande bastião pagão, finalmente aceitou o cristianismo sob Jogaila em 1386. Com esse ato, a justificativa religiosa que sustentava as cruzadas teutônicas desmoronou. Os teutônicos insistiam que a conversão lituana era uma fachada política, argumentando que os rituais pagãos continuavam em segredo, mas o restante da Europa começou a ver suas campanhas como guerras de expansão e não como missões espirituais. Essa mudança de percepção teve consequências diplomáticas devastadoras. O papado já não apoiava com o mesmo entusiasmo as campanhas teutônicas, e muitos cavaleiros europeus deixaram de viajar ao Báltico para se unir às Heisen. A ordem mantinha uma poderosa máquina militar, mas perdia gradualmente o apoio moral e político que havia sustentado sua legitimidade por gerações. A expansão militar da ordem na Livônia.
Quando a Ordem Teutônica absorveu os Irmãos da Espada após sua derrota em 1236, a Livônia tornou-se não apenas uma nova fronteira militar, mas uma extensão lógica do projeto teutônico, um território estratégico, rico em rotas fluviais e situado entre o Mar Báltico e as florestas profundas que conectavam com o mundo russo. A região, no entanto, não era um espaço vazio ou homogêneo. Era habitada por curônios, semigálios, livônios, letigales e outros povos que haviam resistido durante décadas à pressão cristã. Para a Ordem, a Livônia representava um desafio tão complexo quanto a Prússia, mas também uma oportunidade de expandir sua rede de castelos, aumentar recursos e projetar poder para o norte. A integração da antiga Ordem dos Irmãos da Espada criou um novo aparato. A província Livônia Teutônica, governada por um Landmeister que, embora subordinado ao grão-mestre, operava com considerável autonomia. Esse duplo nível de autoridade conferia à região um caráter próprio. Na Livônia, a Ordem teve que equilibrar os interesses dos bispados locais, comerciantes alemães de Riga e nobres bálticos recém-convertidos. A diplomacia interna era constante, pois o poder não repousava apenas nos castelos, mas também em manter coesos territórios com identidades diversas. A primeira grande estratégia teutônica foi reconstruir o sistema militar que os Irmãos da Espada haviam tentado estabelecer. Derrotas anteriores haviam deixado castelos destruídos ou abandonados, aldeias arrasadas e fronteiras imprecisas. Os teutônicos iniciaram uma campanha sistemática de fortificação. Ergueram Fellin, reforçaram Wenden, consolidaram Riga como centro comercial e construíram uma cadeia de fortalezas ao longo dos rios Daugava e Gauja. Isso permitiu assegurar rotas internas, projetar forças para o norte e bloquear qualquer tentativa de rebelião coordenada. A Livônia tornou-se também um laboratório militar, onde a Ordem experimentou táticas adaptadas a um terreno ainda mais agreste que o prussiano. Florestas, pântanos e colinas obrigaram os teutônicos a modificar suas formações de cavalaria pesada e a depender mais de infantaria leve, exploradores locais e reforços enviados da Prússia. Cada campanha exigia logística precisa, barcos fluviais para transporte de suprimentos, pontes temporárias, caravanas protegidas e guarnições que deviam ser mantidas mesmo durante os rigorosos invernos bálticos. As tribos locais apresentaram resistência prolongada. Curônios e semigálios, em particular, enfrentaram os teutônicos por décadas. Conhecidos por suas habilidades marítimas e incursões rápidas, os curônios atacavam portos, incendiavam postos avançados e se retiravam antes que a cavalaria teutônica pudesse reagir. Os semigálios empregavam táticas de guerrilha, usando o conhecimento dos pântanos e florestas para enfraquecer as colunas teutônicas. A Ordem respondia incendiando aldeias, deportando populações e estabelecendo castelos cada vez mais profundos em território inimigo. Um episódio significativo foi a Grande Rebelião Curônio-Semigália, em meados do século XIII, quando várias tribos se uniram para destruir fortalezas recém-construídas, cercar guarnições e cortar rotas fluviais. Durante anos, os teutônicos lutaram para manter o controle. A vitória final só chegou quando conseguiram combinar campanhas desde a Prússia com operações na Livônia, atacando as tribos em 2 frontes. A repressão foi severa, deportações em massa e reconstrução imediata dos castelos destruídos. Com essas medidas, a Ordem pacificou a região e começou sua integração administrativa. Paralelamente ao esforço militar, a Ordem incentivou a chegada de colonos germânicos para reforçar seu controle. As cidades de Riga, Dorpat e Reval cresceram rapidamente, tornando-se centros comerciais-chave do Báltico. A presença da Liga Hanseática foi fundamental. Seus comerciantes precisavam de segurança, portos e rotas confiáveis, e a Ordem oferecia exatamente isso. Em troca, os teutônicos recebiam receitas, suprimentos e apoio político. A Livônia transformou-se em um corredor comercial, onde se trocavam peles, cera, grãos, mel, madeira, ferro e produtos manufaturados alemães. Apesar de seu avanço implacável, a Ordem enfrentou um inimigo inesperado a leste, os principados russos, especialmente Novgorod e Pskov. Esses estados ortodoxos, embora cristãos, não estavam alinhados com o papado nem com a Ordem.
Tensões surgiram quando os teutônicos tentaram estender sua influência até o lago Peipus e além, numa tentativa de cortar rotas comerciais russas. Isso culminou em um dos episódios mais célebres da história báltica, a Batalha do Gelo em 1242, onde as forças do príncipe Alexandre Nevsky derrotaram a coalizão livônia no Lago Congelado. Esse confronto marcou um limite político e geográfico. Os teutônicos compreenderam que expandir-se para as terras russas seria extremamente custoso, tanto em vidas quanto em legitimidade. O papado, embora aprovasse uma cruzada contra ortodoxos, não desejava um conflito prolongado que enfraquecesse a ordem. Assim, a Livônia consolidou-se como fronteira oriental estável, enquanto a ordem concentrava seus esforços na Lituânia, a última grande região pagã. No entanto, a Livônia continuou sendo um campo de batalha. Cada avanço contra os lituanos exigia assegurar a retaguarda na Livônia para evitar incursões pelo norte. Os samogícios, aliados ocasionais das tribos livônias, atacavam castelos na região para distrair a ordem. Cada campanha exigia coordenação entre a província da Prússia e a da Livônia, demonstrando que o Estado teutônico funcionava como uma máquina militar interconectada. No final do século XIV, a Livônia havia se transformado completamente. As tribos locais haviam sido cristianizadas, as cidades germânicas floresciam sob direito urbano alemão e os castelos teutônicos dominavam a paisagem. No entanto, sob a aparência de estabilidade, pulsava uma crescente tensão política. O poder da ordem havia atingido seu ponto máximo, mas novos atores, especialmente a União Polaco-Lituana, começavam a alterar o equilíbrio regional. A ascensão do poder teutônico no norte da Europa. Durante os séculos XIII e XIV, a ordem teutônica passou de uma força cruzada regional a se tornar uma potência política e econômica de primeira ordem no norte da Europa. Após consolidar a Prússia e a Livônia, a ordem administrava um território contínuo com cidades prósperas, castelos imponentes e rotas comerciais que conectavam o Báltico ao interior do continente. Sua expansão não foi apenas militar, foi também diplomática, econômica e simbólica. O Estado teutônico transformou-se em um ator indispensável na política europeia, capaz de rivalizar com reinos estabelecidos e de atrair tanto admiração quanto desconfiança. O crescimento econômico do Estado baseava-se em 3 pilares: comércio, colonização e tributação organizada. As cidades teutônicas, fundadas sob direito alemão, tornaram-se centros urbanos dinâmicos, com ruas organizadas, guildas poderosas e mercados que atraíam comerciantes de toda a Liga Hanseática. Elbląg, Königsberg, Danzig, Riga, Reval e Dorpat integraram a rede hanseática, permitindo que produtos como grãos, âmbar, madeira, ferro e peles circulassem por portos seguros e bem administrados. A ordem protegia essas rotas com sua marinha no Báltico e com guarnições nos rios. Em troca, recebia rendas significativas em impostos, tarifas portuárias e direitos comerciais. O âmbar, especialmente, tornou-se um dos recursos mais valiosos. Desde a costa báltica, a ordem controlava sua extração e comercialização, garantindo um monopólio que enriquecia ainda mais seus cofres. Esse controle econômico permitia financiar exércitos, construir castelos e patrocinar campanhas anuais contra inimigos pagãos ou cristãos. Para muitos observadores da época, o Estado teutônico parecia uma combinação única de disciplina monástica, organização militar e pragmatismo mercantil. A diplomacia teutônica também atingiu uma escala continental. A ordem mantinha embaixadas nas principais cortes da Europa, no Sacro Império Romano-Germânico, onde recebia apoio frequente de imperadores, nos reinos germânicos, cujos nobres enviavam filhos para servir como cavaleiros, na Boêmia, França e até Inglaterra, onde as Reisen contra a Lituânia haviam adquirido prestígio semelhante às cruzadas levânticas. A presença teutônica nessas cortes era constante. O grão-mestre enviava emissários para negociar privilégios, arbitrar conflitos ou assegurar que a ordem continuasse recebendo doações de terras e bens. Dentro do próprio Estado monástico, a estrutura hierárquica atingiu seu máximo grau de eficiência. Os comandantes administravam castelos e regiões com rigor administrativo. Os tribunais da ordem garantiam justiça segundo normas internas. Os sacerdotes irmãos supervisionavam a vida espiritual.
E os cavaleiros professos formavam uma elite disciplinada que atuava como guarda militar e classe dirigente. Tudo estava orientado para sustentar um projeto: manter a expansão cristã, aumentar o poder econômico e assegurar um domínio duradouro sobre a região báltica. Mas esse ascenso não esteve isento de tensões. A anexação da Pomerélia e a tomada de Danzig geraram conflitos contínuos com a Polônia. Embora a Ordem tentasse justificar suas ações como necessárias para a estabilidade regional, os poloneses as consideravam usurpações ilegítimas. Durante décadas, ambos os estados trocaram acusações, enviaram embaixadores a Roma e participaram de julgamentos arbitrados por papas ou reis europeus. Na prática, esses processos raramente modificavam a situação. A Ordem manteve-se firme em seus territórios e continuou fortalecendo castelos e cidades. A situação com a Lituânia era ainda mais complexa. Apesar da conversão oficial de Jogaila em 1386, a Ordem continuava atacando regiões fronteiriças, alegando que o paganismo persistia entre os samogítios. Para a Ordem, a cruzada não havia terminado. Para a aliança polaco-lituana, essas ações eram agressões injustificadas. O choque entre o mundo cruzado teutônico e o novo Estado cristão lituano tornou-se inevitável. A nível interno, a riqueza crescente gerou novas dinâmicas. O Estado teutônico começou a emitir moeda própria, financiar grandes obras e estabelecer relações estáveis com a Liga Hanseática, fortalecendo sua influência sobre o comércio báltico. Desenvolveu também uma diplomacia marítima. Piratas como os vitalianos, inicialmente inimigos da Ordem, eram às vezes combatidos e outras tolerados conforme necessidades políticas. As alianças com reinos escandinavos, especialmente a Dinamarca, foram essenciais na competição pelo controle do mar. Em paralelo, a Ordem cultivou uma imagem propagandística poderosa. Crônicas como a Chronicon Terrae Prussiae narravam suas conquistas como uma empresa divina, descrevendo a luta contra pagãos e rebeldes como missões abençoadas por Deus. Cerimônias em Marienburg, reuniões capitulares e rituais monásticos reforçavam a ideia de que o Estado teutônico era mais que uma potência militar, era um projeto espiritual. No final do século XIV, a Ordem atingiu seu apogeu. Controlava territórios extensos, cidades ricas, rotas comerciais vitais e uma rede de castelos sem rival no norte europeu. Sua marinha patrulhava o Báltico e seus exércitos podiam mobilizar milhares de soldados em campanhas coordenadas. Até os grandes reinos precisavam considerar a posição teutônica antes de planejar qualquer ação política. No entanto, sob esse brilho surgiam fissuras. O peso de manter um Estado militarizado exigia recursos constantes, e as tensões com Polônia e Lituânia se intensificavam. A aliança jaguelônica pressionava o Estado teutônico do sul e do leste. A Hansa podia tornar-se aliada ou rival conforme seus interesses, e os nobres locais alemães começaram a exigir maiores liberdades dentro do Estado monástico. Por fim, as fricções acumuladas conduziram a um conflito inevitável. Tensões fronteiriças, reivindicações territoriais e suspeitas mútuas culminaram na guerra aberta entre a Ordem e a aliança polaco-lituana. A Batalha de Grunwald-Tannenberg, 1410. O verão de 1410 marcou o momento em que a Ordem Teutônica deixou de ser uma potência temida no norte da Europa para se tornar um Estado enfrentando sua primeira grande fratura. Durante décadas, havia resistido a rebeliões bálticas, campanhas lituanas e disputas diplomáticas com a Polônia. Mas nunca antes havia sido ameaçada por uma coalizão tão sólida quanto a formada sob a liderança do rei polonês Władysław II Jagiełło e seu primo, o grão-duque lituano Vytautas. A aliança polono-lituana, fortalecida politicamente e respaldada por um amplo conjunto de vassalos e contingentes estrangeiros, estava pronta para enfrentar a Ordem em um combate total. A Ordem, sob o comando do grão-mestre Ulrich von Jungingen, confiava em sua reputação militar e em seu sistema disciplinado de cavalaria pesada. Seus castelos estavam bem abastecidos, suas cidades mantinham reservas para sustentar a guerra e suas tropas incluíam contingentes de cavaleiros alemães, mercenários e cruzados convidados. Durante anos, a propaganda teutônica insistira que a Lituânia ainda era secretamente pagã e que a Polônia estava enganada ao se aliar a Jogaila.
Esse discurso já não convencia tanto na Europa Ocidental, mas dentro da Ordem ainda alimentava a ideia de que enfrentavam uma guerra justa. A campanha de 1410 começou com uma manobra ousada da aliança polono-lituana. Em vez de atacar Pomerélia ou Livônia, áreas defendidas por numerosos castelos, Jagiełło e Vytautas cruzaram deliberadamente o Vístula para entrar em território prussiano central. Seu objetivo real era sitiar Marienburg, a joia do Estado teutônico. Para isso, precisavam derrotar o exército principal da Ordem em campo aberto. O choque era inevitável. A Ordem mobilizou-se rapidamente, deixando guarnições nas cidades enquanto concentrava suas forças perto das aldeias de Grunwald, Tannenberg e Ludwigsdorf. O amanhecer de 15 de julho de 1410 foi quente e claro. Os cronistas descrevem um céu sem nuvens sobre os bosques e colinas que cercavam as planícies onde os dois exércitos se enfrentariam. A aliança polono-lituana implantou sua enorme força em duas alas principais. À esquerda, as tropas polonesas e seus vassalos. À direita, os contingentes lituanos, rutênios, tártaros e eslavos. Vytautas, célebre por sua energia militar, comandava a ala lituana com mão firme. Jagiełło, mais cauteloso e metódico, supervisionava a batalha de uma colina, rodeado por sua guarda real. A Ordem formou uma linha compacta de cavalaria pesada, com estandartes de todas as suas comendarias. Os cavaleiros teutônicos, vestidos com seus mantos brancos cruzados de negro, avançaram em formação sob um sol inclemente. Ulrich von Jungingen posicionou suas melhores unidades no centro, confiando em uma carga decisiva que rompesse as linhas inimigas. A batalha começou com uma troca de flechas. Os arqueiros lituanos e tártaros hostigaram os teutônicos, obrigando-os a adiantar sua cavalaria. Então, Vytautas ordenou a primeira manobra-chave. Um ataque inicial destinado não a destruir, mas a provocar. Seus cavaleiros leves atacaram e, após alguns minutos de combate, simularam uma retirada para os bosques. Os teutônicos morderam a isca. Seus cavaleiros perseguiram os lituanos acreditando que estes estavam em fuga, uma tática que Vytautas havia utilizado repetidamente contra inimigos ocidentais. A suposta retirada lituana gerou uma separação na linha teutônica. Quando os cavaleiros alemães penetraram demais no flanco direito inimigo, os lituanos já se reagrupavam entre as árvores, prontos para retornar ao combate. Este momento crítico permitiu que as forças polonesas na ala esquerda reorganizassem sua defesa antes de enfrentar o choque principal da cavalaria teutônica. O centro polonês resistiu com dificuldade. Os cavaleiros da Ordem lutaram com ferocidade, derrubando estandartes e empurrando a infantaria para trás. O combate foi brutal e corpo a corpo. Crônicas da época descrevem armaduras amassadas, cavalos caindo sobre o barro marcado pelo sangue e estandartes misturados em meio a uma confusão crescente. O estandarte principal polonês caiu em um momento crucial, gerando a falsa impressão de que Jagiełło havia perdido o controle de seu exército. No entanto, o rei manteve a calma e ordenou reforços onde a linha começava a se quebrar. Enquanto isso, a perseguição no flanco lituano terminou quando os teutônicos, exaustos pela corrida inicial, começaram a ser cercados. Vytautas lançou um contra-ataque feroz. Os lituanos retornaram ao campo de batalha, atacando os flancos desprotegidos dos cavaleiros teutônicos, que, isolados, começaram a cair sob um assalto implacável. A batalha, que inicialmente parecia favorecer a Ordem, começou a mudar. Ulrich von Jungingen, vendo o risco, decidiu lançar sua reserva final. Os cavaleiros mais experientes, acompanhados por sua guarda pessoal. Vestido com armadura cerimonial e montado em um cavalo escuro, carregou diretamente para a posição de Jagiełło, tentando decapitar a liderança polonesa em um único golpe. Mas a guarda real polonesa desviou o ataque. O choque foi tão intenso que os cronistas mencionam como os estandartes poloneses e teutônicos ficaram emaranhados, símbolo da luta sem quartel. No meio do caos, Ulrich se viu cercado. Sua coragem não foi suficiente para romper o cerco e ele caiu em combate junto aos mais altos dignitários da Ordem. Com sua morte, a moral teutônica se quebrou. A retirada se transformou em desbandada e a aliança polono-lituana tomou o controle do campo. As consequências foram profundas. O exército principal da Ordem foi destruído em um único dia. Milhares de cavaleiros morreram, incluindo grande parte da liderança teutônica.
O caminho para Marienburg ficou livre, e as forças vitoriosas avançaram rapidamente para a grande fortaleza. No entanto, o castelo resistiu ao cerco com determinação, salvando o estado monástico de um colapso imediato. Ainda assim, a derrota havia mudado a história. A Ordem nunca mais recuperaria o poder militar nem o prestígio que possuía antes da batalha. O declínio do Estado Teutônico. A derrota em Grunwald-Tannenberg não destruiu imediatamente o Estado Teutônico, mas abriu uma fissura profunda na estrutura que durante mais de um século sustentara seu poder. O que se seguiu foi um processo lento, complexo e muitas vezes doloroso, no qual se entrelaçaram crises militares, pressões econômicas, rebeliões internas e transformações sociais que enfraqueceram a ordem de dentro para fora. O castelo de Marienburg, que resistiu heroicamente ao cerco de 1410, manteve-se como símbolo de fortaleza, mas seu brilho começou a se apagar sob o peso das inevitáveis consequências da derrota. Após a batalha, o novo grão-mestre Heinrich von Plauen conseguiu reorganizar a defesa e salvar a capital do estado. Sua liderança eficiente durante o cerco de Marienburg permitiu manter coesa a ordem em um momento crítico. No entanto, seu sucesso militar não se traduziu em estabilidade política. Fações internas começaram a questionar sua autoridade, acusando-o de decisões impulsivas ou de agir sem a devida consulta ao capítulo geral. Sua destituição, apenas alguns anos depois, revelou um sintoma claro. A ordem já não possuía a firmeza interna que caracterizara suas épocas de expansão. O Tratado de Thorn de 1411, assinado para encerrar a guerra, impôs condições severas. A ordem devia pagar uma indenização elevada à Polônia e à Lituânia, além de devolver territórios estratégicos e permitir certa autonomia a regiões disputadas. O montante das indenizações obrigou a ordem a aumentar impostos na Prússia, gerando ressentimento entre a população local, especialmente entre os burgueses alemães das cidades hanseáticas que prosperavam sob a administração teutônica. O que antes era admiração pela disciplina do Estado monástico começou a se transformar em desconfiança e descontentamento. A economia do Estado teutônico, que florescera graças ao comércio báltico, sofreu desgaste progressivo. O custo de manter castelos, guarnições e uma administração centralizada era enorme, e com as rotas comerciais tornando-se menos seguras devido a conflitos e tensões regionais, a receita diminuiu. A concorrência com cidades hanseáticas como Lübeck e com portos poloneses fortalecidos após a vitória contribuiu para a crise financeira. A ordem teve que recorrer a empréstimos, vender propriedades e aumentar pedágios, medidas que irritaram ainda mais comerciantes e colonos alemães. A essa pressão, somaram-se os crescentes conflitos com os estados prussianos, uma federação de cidades, nobres e clérigos que buscavam maior autonomia. Muitos consideravam que a ordem administrava com rigidez excessiva e que suas políticas dificultavam o desenvolvimento econômico local. O descontentamento se intensificou quando a ordem aumentou as taxas para financiar novas campanhas contra a Polônia e Lituânia, que com o tempo se tornaram menos bem-sucedidas. As tensões explodiram em 1454 com a rebelião prussiana, liderada pela Confederação Prussiana, uma coalizão de cidades e nobres que solicitou proteção ao rei polonês Casimiro IV Jaguelão. A ordem respondeu com força, desencadeando a Guerra dos 13 Anos, um conflito prolongado que desgastou ainda mais seus recursos. A guerra tornou-se um confronto entre o Estado que outrora dominara o Báltico e as próprias cidades que antes sustentavam sua prosperidade. O conflito foi desastroso para a ordem. Seus exércitos, que no passado funcionavam como máquinas disciplinadas, agora careciam de recursos, cavaleiros estrangeiros e apoio financeiro. As cidades prussianas, pelo contrário, recebiam apoio polonês e podiam contratar mercenários. Castelos importantes como Marienburg mudaram de mãos, alguns comprados pela Polônia depois que guarnições teutônicas, incapazes de receber seus salários, negociaram sua entrega. O símbolo máximo da ordem tornou-se sede polonesa, um golpe moral difícil de superar. O conflito terminou com o Segundo Tratado de Thorn, de 1466, que marcou um ponto sem retorno. A ordem teve que ceder à Prússia Ocidental, incluindo cidades como Danzig, Elbląg e Toruń, à coroa polonesa.
A região passou a estar sob domínio direto da Polônia, enquanto a Prússia Oriental transformou-se em um feudo polonês, governado pela ordem, mas subordinado ao rei. A perda territorial e a subordinação política reduziram a ordem a um ator regional menor. Seu projeto de um Estado independente no Báltico havia terminado. A decadência também se refletiu no interior da organização. Cada vez menos nobres alemães se dispunham a ingressar como cavaleiros professos. As vocações diminuíram, a disciplina relaxou-se e a estrutura monástica mostrou sinais de desgaste. O rígido ideal cruzado tornou-se anacrônico em uma Europa que avançava para formas de poder mais centralizadas e seculares. Enquanto reis e duques fortaleciam seus estados, a ordem permanecia presa a um modelo medieval. A pressão espiritual também aumentou com o surgimento de novas correntes religiosas. O luteranismo, que se expandiu rapidamente nos territórios germânicos a partir de 1517, teve impacto direto sobre a ordem. Muitos de seus membros simpatizavam com as ideias reformistas que colidiam com a identidade tradicional católica do Estado monástico. A contradição entre sua base religiosa e a mudança doutrinária europeia gerou tensões profundas na instituição. A decadência atingiu seu ponto final quando o grão-mestre Alberto de Brandemburgo-Ansbach, membro da dinastia Hohenzollern, concluiu que a ordem já não podia sustentar sua existência como Estado monástico. Após analisar a situação política, reconhecer a hegemonia polonesa e aceitar a expansão do protestantismo, Alberto decidiu romper com Roma, abraçar a doutrina luterana e secularizar completamente os territórios da ordem em 1525. A Prússia transformou-se assim em um ducado hereditário sob soberania polonesa, marcando o fim prático do Estado teutônico medieval. Esse ato, que desintegrou o projeto político da ordem, também foi a ponte para uma nova entidade, o Ducado da Prússia, precursor do futuro Reino da Prússia, que séculos depois seria uma das potências responsáveis pela unificação da Alemanha. A secularização da ordem e o nascimento da Prússia. Quando começou o século XVI, a ordem teutônica encontrava-se presa em um mundo que mudara mais rápido do que ela. O que durante 3 séculos fora uma estrutura monástica militar poderosa, disciplinada e expandida sob a justificativa da cruzada, agora estava cercada por estados centralizados, monarquias consolidadas e novas doutrinas religiosas que questionavam a própria base de sua existência. A secularização não foi um acidente nem uma traição repentina aos ideais medievais. Foi o desfecho lógico de um processo histórico que corroeu lentamente seus fundamentos. O ponto de ruptura chegou com Alberto de Brandemburgo-Ansbach, eleito grão-mestre em 1511. Jovem, ambicioso e extremamente consciente do novo clima político europeu, Alberto compreendeu que a ordem não poderia se sustentar no equilíbrio precário em que havia ficado após o Segundo Tratado de Thorn de 1511-146. Governava um território reduzido, economicamente enfraquecido e politicamente subordinado à coroa polonesa. Sua autoridade era mais nominal que efetiva. Os nobres prussianos obedeciam-lhe parcialmente, as cidades comerciavam segundo seus próprios interesses, e a população estava cada vez mais influenciada pelas ideias reformistas que percorriam a Alemanha. A reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, percorreu os territórios germânicos com velocidade inesperada. Suas críticas à corrupção eclesiástica, ênfase na fé pessoal e rejeição das estruturas monásticas ressoaram especialmente entre os cavaleiros teutônicos, muitos dos quais já eram nobres inquietos com as limitações da vida monástica. Vários comendadores simpatizavam discretamente com as novas ideias, enquanto outros as viam como uma ameaça direta à ordem. O grão-mestre, que mantinha correspondência com Lutero, situou-se no centro dessa turbulência doutrinária. As tensões atingiram o ápice quando Alberto viajou a Wittenberg para reunir-se pessoalmente com Lutero. Este encontro, decisivo na história da ordem, deixou o grão-mestre convencido de que era impossível sustentar o modelo monástico medieval. Lutero recomendou uma saída ousada: transformar a Prússia em um ducado secular, adotar o luteranismo e governar como príncipe hereditário sob soberania polonesa. Com esse movimento, Alberto poderia estabilizar a região e oferecer-lhe uma estrutura política moderna, embora ao preço de dissolver definitivamente o projeto religioso militar que dera origem ao Estado teutônico.
O plano exigia negociação com a Polônia, cujo rei Sigismundo I, o Velho, tio materno de Alberto, tinha interesse claro em estabilizar a fronteira prussiana e reduzir o poder residual da ordem. Após intensas discussões, alcançou-se um acordo histórico. Em 1525, Alberto realizou a homenagem prussiana em Cracóvia, ajoelhando-se diante do rei polonês e jurando fidelidade como novo duque da Prússia. Este ato marcou o desaparecimento oficial do Estado monástico e a transformação completa do território em um ducado secular e protestante. A secularização teve profundas repercussões. Os cavaleiros professos teutônicos, obrigados por seus votos de castidade e pobreza, ficaram divididos. Alguns abandonaram a ordem, casaram-se e integraram-se à nobreza local. Outros permaneceram fiéis ao catolicismo e emigraram para os territórios restantes da ordem no Sacro Império, particularmente na Alemanha, onde a instituição sobreviveu como organização eclesiástica sem poder territorial. Em Prússia, os castelos, que antes eram mosteiros militares, transformaram-se em residências ducais, escritórios administrativos e centros de governo. A nova estrutura do Ducado da Prússia marcou o início de um processo estatal completamente distinto. Alberto implementou reformas inspiradas na administração moderna, reorganizou a arrecadação de impostos, fortaleceu a educação protestante, secularizou propriedades eclesiásticas, fundou escolas e promoveu a impressão de livros em alemão. Sob seu governo, a Prússia abandonou definitivamente o modelo cruzado medieval e adotou uma identidade estatal baseada na soberania territorial e na reforma religiosa. Uma mudança simbólica significativa foi a transformação de Königsberg, que se tornou centro político e cultural do ducado. Lá, Alberto fundou em 1544 a Universidade de Königsberg, também conhecida como Albertina, um centro acadêmico que mais tarde influenciaria de forma decisiva a vida intelectual alemã. Onde antes predominavam armaduras, preces monásticas e estandartes cruzados, agora surgiam impressoras, salas de aula e debates teológicos. O território deixou de ser um bastião militar para se tornar um núcleo intelectual protestante.